E aí, pessoal, tudo certo para a prova do Enem? Se você quer saber o que vai encontrar na prova, depois da vinheta, o que está na prova. Beleza, pessoal? Estamos aqui hoje trazendo mais uma aula, mais um vídeo, reforçando o que está na prova, o que vocês vão encontrar na prova do Enem 2020. Então, fica atento que a dica de hoje é sobre o que está na prova correlacionado a cálculos químicos. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu trago aqui hoje para vocês informações e tópicos importantes que todo ano está na prova do Enem sobre cálculos químicos. Então, essas informações vão ser fundamentais para vocês fazerem as questões que estão na prova sobre cálculos químicos. E quando a gente fala de cálculos químicos, a gente lembra logo de uma unidade muito famosa na química, que envolve os cálculos, que é a unidade de mol, que identifica a quantidade de matéria que eu tenho de uma certa substância. Então, do mesmo jeito que nós temos no nosso dia a dia, unidades padrões como dúzia, que equivale a 12 unidades, dezenas, que equivale a 10 unidades, nós na química utilizamos a denominação mol para nos referir a uma certa quantidade, seja de átomos, seja de moléculas, e isso está correlacionado à famosa constante de Avogadro, que é o valor 6,02 vezes 10 a 23, ou, de forma simplificada, 6 vezes 10 a 23. Então vamos lá. De uma forma geral, a gente classifica que um mol de qualquer coisa está correlacionado a um valor que é de 6,02 vezes 10 a 23. Então, quando estamos trabalhando a parte de cálculos químicos, o básico que precisamos saber é que um mol de qualquer coisa equivale a esse valor, aproximadamente 6 vezes 10 a 23. Ou seja, se eu tenho um mol de carteiras, 6 vezes 10 a 23 carteiras. Se eu tenho um mol de relógios, 6 vezes 10 a 23 relógios. E assim por diante. Logicamente que na química nós vamos trabalhar com átomos, com íons, com moléculas. Então, um mol de átomos de oxigênio equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Se eu tenho um mol de moléculas de água, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. E assim por diante. Beleza? Agora, como fazer essa correlação com as dimensões macroscópicas? Ou seja, correlacionando com a massa das substâncias. Daí vem o conceito de massa molar. Massa molar, pela própria denominação, mol, né? É a massa em gramas de uma certa substância em um mol desta substância. Então, por exemplo, se eu tenho a substância água, que é constituída de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, e quero definir a sua massa molar, que eu vou chamar aqui de MM, massa molar, eu vou somar as massas atômicas dos átomos que formam a água. Hidrogênio tem massa atômica 1, oxigênio tem massa atômica 16. Esses valores ou vão ser fornecidos na prova, que é o caso da prova do Enem, ou em outros vestibulares é fornecida a tabela periódica. Então, se eu somo as massas dos átomos que formam a substância, eu encontro a massa molar dela, que é a quantidade em gramas para cada mol da substância. Então, no caso da água, cada hidrogênio vale 1, 1 vezes 2, 2, com mais 16, 18. Desculpa, 1 vezes 2, 2, com mais 16, 18, exatamente. Então, eu vou ter aqui uma massa molar de 18 gramas por mol. Que significa o quê? Que se eu tenho 18 gramas de água, eu tenho um mol de água. E se eu tenho um mol de água, eu tenho quantas moléculas de água? Aproximadamente 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Beleza? Então, a massa molar identifica a quantidade em mols por
gramas da substância. Então, no caso da água, cada mol de água eu tenho 18 gramas. Se muda a substância, você vai calcular a massa dela pelo somatório das massas dos átomos e vai ter a relação mol-massa. Beleza? Então, se levando em consideração aqui uma certa quantidade de água. Então vamos supor aqui que eu tenho dentro desse recipiente 180 gramas de água. Se eu tenho aqui 180 gramas de água, quantos mols de água eu vou ter? Se a massa molar da água é 18 gramas por mol, significa que para cada mol eu tenho 18 gramas. Se eu tenho 180, eu tenho 10 vezes essa massa. Então significa que eu tenho 10 mols. Eu posso simplesmente usar a fórmula que simplifica a quantidade em mol e em massa. Número de mols é a massa sobre a massa molar do composto. Então, se eu tenho a quantidade em massa, que é esse meu Mzinho aqui, que deve ser expresso sempre em gramas, e sem a massa molar da substância, que é o somatório das massas, eu pego essa quantidade em gramas, 180, e divido pela massa molar da substância, que no caso é 18, chegando ao valor de 10, que representa o quê? A quantidade em mols que eu tenho desta substância. Então, 180 gramas de água equivale, na realidade, a 10 mols de água. Professor, eu posso saber também a quantidade de moléculas de H2O, quantas moléculas de H2O eu tenho nessas 180 gramas? Da mesma forma, se eu tenho a massa e encontro o número de mols, um mol tem 6 vezes 10 a 23. 10 mols vai ter X, ou seja, eu tenho 10 vezes esse valor que representa um mol. Então, se um mol tem 6 vezes 10 a 23, 10 mols é 10 vezes esse valor, que equivale a quantas moléculas? 6 vezes 10 a 24 moléculas. Então, um mol de qualquer coisa está correlacionado ao valor 6 vezes 10 a 23. E como é que eu encontro a quantidade em mols? A partir da massa molar. Você calcula a massa do composto, somando as massas dos átomos. Esse valor em gramas está para 1 mol. O valor que ele der está para X. Ou simplesmente usando a fórmulazinha de número de mols. Belezinha? Então assim eu posso encontrar a quantidade em mols, partindo da massa, como também a quantidade de moléculas. Aí você poderia estar até ainda querendo aprofundar mais. Professor, nessas 180 gramas, eu já vi que isso equivale a 10 mols e que a quantidade de moléculas é 10 vezes essa quantidade referente à constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 24. Mas se eu quero saber quantos átomos de hidrogênio e oxigênio existem nesse composto, é possível? Sim. Cada mol de moléculas de água, você tem 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Vamos ver isso. Deixa eu apagar aqui. Seguindo a mesma linha de raciocínio, partindo de uma quantidade definida que nós fizemos aqui. Então vamos continuar utilizando que eu tenho uma certa quantidade de água, referente a 180 gramas de água. Aonde nós já vimos que 180 gramas de água equivale a 10 mols de água, e que isso equivale a 6 vezes 10 a 24 moléculas de água. Agora eu quero saber quantos átomos de hidrogênio e oxigênio eu tenho aqui nessa certa quantidade de água. É só observar, pessoal. 1 mol de água equivale a
1 vezes... Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 2. Então 1 vezes 2 dá o quê? 2 mols. Agora de quê? Átomos de quem? De hidrogênio. E quanto eu tenho de oxigênio? Aí você pega 1 vezes, como só tem 1, ó, então 1 vezes 1 é o quê? 1 mol de átomos de oxigênio. Se eu tenho 1 mol de átomos de água, desculpa, se eu tenho 1 mol de água, de moléculas de água, eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Como eu quero saber, em 180 gramas, quantos átomos de hidrogênio eu vou ter, é só ver a quantidade em mols de moléculas que eu encontro nesses 180 gramas. Não são 10 mols? Então, no lugar de 1 mol aqui, ó, eu vou ter o quê? 10 mols de água. Em 180 gramas, nós não temos 10 mols de água? Em 10 mols de água, eu vou ter quantos mols de átomos de hidrogênio? 10 vezes quanto? 2. 10 vezes 2 dá quanto? 20 mols de átomos de quem? Hidrogênio. E de oxigênio? 10 vezes 1. Então eu vou ter 10 mols de átomos de oxigênio. Sim, professor, mas eu não quero saber a quantidade em mols, eu quero saber quantos átomos. Aí, pessoal, 1 mol de qualquer coisa não é 6 vezes 10 a 23? Então, 10 mols é 10 vezes 6 vezes 10 a 23. 20 mols vai ser 20 vezes 6 vezes 10 a 23. 10 mols, 10 vezes 6 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro. Com isso, eu vou ter quanto? 20 vezes 6 vezes 10 a 23 é a mesma coisa de ter 12 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. E aqui eu vou ter quanto? 6 vezes 10 a 23 vezes 10 a 6 vezes 10 a 24. Então eu vou ter 12 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio e 6 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. No total, se eu quiser somar, ó, se as potências estão iguais, ó, na mesma potência, eu somo aqui, ó, 12 com mais 6, 18 vezes 10 a 24. Ou seja, no total, em 180 gramas de água, eu vou ter 18 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio e oxigênio. Tranquilo, pessoal? Então, sempre fazer a correlação do conhecimento básico. 1 mol está para 6 vezes 10 a 23. Beleza. Massa molar é a quantidade em massa, em gramas, para cada mol. Soma as massas dos átomos, chego na massa molar. Gramas por mol. Se a água tem massa molar 18 gramas por mol, significa que em 18 gramas de água eu tenho 1 mol de água, que equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Baseado na fórmula do composto, você multiplica a quantidade em mols pela quantidade de átomos. Se eu tenho 10 mols, 180 gramas são 10 mols, e quero saber a quantidade de átomos de hidrogênio, então vai ser 10 vezes 2, 20 mols. Como 1 mol é 6 vezes 10 a 23, 20 mols é 20 vezes 6 vezes 10 a 23. 10 mols é 10 vezes 6 vezes 10 a 23. No total de átomos de hidrogênio e oxigênio, somados eu tenho 18 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. Beleza, pessoal? Tópico certo na prova. Tá na prova. Cálculos, a parte introdutória de cálculos químicos. Beleza? Nos encontramos no próximo vídeo.